Imagine a cena, um sábado ensolarado na casa de campo da família. Os pais reuniram todos os netos, o churrasco está no fogo, e o clima é daquele jeito aconchegante que só a gente conhece. De repente, vovô e vovó começam a distribuir ingressos para um parque de diversões dos sonhos. Cada criança recebe o seu com olhos brilhantes, pulando de alegria. Até que chega a vez dos meus filhos. Meu pai, com a maior cara de pau, solta um suspiro dramático. Ah, Ania, desculpa, o dinheiro acabou. E lá vão eles, na mesma hora, entregando os últimos ingressos para os filhos dos vizinhos, bem na nossa frente, enquanto meus pequenos olham com os lábios tremendo de decepção. Tudo bem, eu mesma compro, digo, tentando manter a dignidade. Minha irmã solta uma gargalhada de deboche. Ah, Ania, você e seus filhos não são do nosso nível. Pegou as crianças dela, que choramingavam de inveja, e foi embora. Naquele dia, algo dentro de mim se quebrou. E eu juro que eles se arrependeram amargamente do que fizeram depois. Meu nome é Ania. Se 4 anos atrás alguém me dissesse que minha própria família trataria meus filhos como párias, eu teria mandado essa pessoa se tratar. Mas ali estava eu, na casa dos meus pais, vendo o rosto da minha Lisca, de 8 anos, e do Misha, de 6, murchar de tristeza por serem os únicos sem ingresso. Uma história tão clichê que dói só de lembrar. Me separei do Igor há 2 anos. Ele, esse herói, manteve um caso com a secretária da empresa por 2 anos, me humilhando na frente das crianças. Mas para meus pais, eu era a vilã que destruiu o lar perfeito. No começo, eram só pequenas provocações. No Natal, os sobrinhos ganhavam iPhones, enquanto meus filhos recebiam envelopes com R$ 5. Depois, piorou. Os gêmeos do meu irmão eram convidados para todos os eventos, os meus, esquecidos. Mas o caso do parque... Isso foi demais. Naquela noite, depois de inventar uma história sobre um super passeio para acalmar as crianças, sentei com o notebook e pensei, que ironia. Enquanto eles me viam como uma coitada, eu tinha me reerguido. Depois do divórcio, montei meu próprio negócio de organização de eventos. No início, trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo, era administradora, garçom, hostes. A Lisca chorava todas as noites, porque o papai foi embora. Eu sorria, engolia litros de café e pensava, vai passar. Amigas pediram para organizar um aniversário, deu certo. Depois, uma festa maior. Até que veio um casamento por 3 milhões. Em 1 ano, já tinha meu CNPJ e rodava corporativos de alto nível. O mais engraçado. Minha família ainda achava que eu vivia na miséria. Enquanto isso, eu registrava tudo, prints de conversas, fotos, vídeos. Começou no aniversário de 5 anos do Misha. Contratei um animador do Homem-Aranha, aluguei um salão no nosso condomínio. Minha irmã apareceu com os filhos e passou o dia todo resmungando, que coisa simplesinha, né? Nada comparado ao que a gente faz. Quando começaram a cantar parabéns, ela cochichou para os dela, não façam alarde, não é um evento tão importante assim. Meu filho, vestido de super-herói, olhava sem entender porque seu próprio aniversário parecia um velório. Naquela noite, criei uma pasta no computador, provas. Achava que era só para não enlouquecer. Não sabia que seria útil. O sistema deles era bem azeitado. Em reuniões de família, minhas crianças eram mandadas para a mesa dos pequenos, enquanto os outros posavam para fotos. Nas fotos em grupo, meus filhos apareciam cortados na ponta ou simplesmente não eram chamados. Presentes de Natal? Para os sobrinhos, eletrônicos caros, para os meus, vales para escolherem o que quiserem na loja de brinquedos. Meu irmão, então, era um mestre das indiretas. Fazia piadinhas sobre mães solteiras na frente das crianças e depois dizia, ah, relaxa, era brincadeira. A esposa dele, essa simpatia chamada Quirocha, era pura veneno disfarçado de educação. Claramente vinha de uma família estruturada, mas os meus pais? Essa era uma ferida à parte. Meu pai, que me ensinou a andar de bicicleta, agora olhava através de mim. Minha mãe, que assava biscoitos comigo quando criança, esquecia de me avisar sobre almoços em família, mas lembrava de desinfetar a casa depois que a gente ia embora. O ápice foi no Réveillon, 2 anos atrás. Na hora de distribuir os presentes, os meus ganharam 3 vezes menos que os outros.
Tudo bem, pensei. Até minha irmã tirar da bolsa a tablet Samsung Galaxy para todos os sobrinhos, menos para os meus. A Lisca, com voz trêmula, perguntou: e o meu? Minha irmã riu: isso é para quem tem internet decente em casa, não como a de vocês. Naquela noite, peguei um empréstimo de 400 mil, comprei 2 tablets e instalei fibra ótica. Paguei a prestação por 6 meses comendo feijão com arroz, mas valeu cada centavo. Porque foi isso que me salvou. Comecei a pegar eventos de alto padrão, aumentei meus preços, organizei um casamento por 3 milhões. Contei para minha mãe, que elogiou e mudou de assunto. Falei da minha nova apartamento para minha irmã, que revirou os olhos: sonhar não custa nada. Depois disso, entrei para a Câmara de Comércio, comecei a palestra em fóruns de negócios. Enquanto eles me tratavam como uma fracassada, eu construía um império. Mas o pior não parava. Não chamavam meus filhos para aniversários, esqueciam dos concertos da escola, excluíam daquelas viagens de família. Até o dia do parque. A gota d'água. O ponto de virada aconteceu 8 meses antes desse episódio. Era o aniversário de casamento do meu irmão, o Saka. A Marina me ligou: Ania, vem sim, é um evento de família, todas as crianças vão estar lá. Comprei um vestido com paetês para a Lisca, um terninho com gravatinha para o Misha. Chegamos, e já deu para ver que éramos os patinhos feios. As outras crianças estavam com roupas combinadas, claramente escolhidas em dias de compras em família. Os meus se destacavam como cardos no meio de rosas. Mas o pior veio quando chegou o fotógrafo. Uma sessão profissional, entende? Todos posando, sorrindo. Vovô e vovó no centro, cercados pelos netos. Lindos. Os meus? Sentados num canto, cutucando a toalha de mesa. Podemos tirar uma foto com os meus também? Perguntei. Meu irmão, com aquele ar de superioridade: agora só os mais próximos. Depois, quem sabe, a gente faz umas fotos gerais. Depois, há aquela palavra mágica que, na nossa família, significa nunca. O fotógrafo foi embora sem sequer olhar para os meus filhos. A Lisca e o Misha passaram a noite no celular, enquanto os primos exibiam as fotos novas. Naquela noite, minha filha me olhou e perguntou: mãe, a gente não é da família? O que responder? Éramos, sim, só que de segunda categoria. Depois disso, nosso grupo familiar no Telegram ficou suspeitamente silencioso. Um mês depois, descobri por uma amiga: tinham criado um novo. Sem mim. Lá, postavam fotos dos eventos que eu perdia por não ser avisada e planejavam viagens das quais nunca éramos convidados. Isso doía nas crianças mais que qualquer tapa. A Lisca, antes tagarela, virou uma sombra. Em reuniões de família, grudava em mim como se eu fosse sua única âncora. O Misha começou a fazer xixi na cama. Toda manhã, perguntava: mãe, você não vai embora igual o papai, né? Levei-os a uma psicóloga, a Helena Sergeyevna, uma santa. Ela não perdeu tempo: isso é violência emocional por exclusão. Sua família está punindo suas crianças pelo seu divórcio. Durante 3 meses, gastei 5 mil por sessão, dinheiro que não tinha de sobra. Mas ela me deu um conselho valioso: documentem tudo. E pegue meu laudo com carimbo. Pode ser útil. Foi então que me lembrei da vovó Faia. Ela faleceu 1 ano e meio antes e deixou um testamento. Eu era testamenteira, porque, afinal, a Ania é responsável e tem formação em economia. A família sabia que havia herança. Esperavam ansiosos pela divisão. Eu dizia: isso demora, o processo no cartório e no registro de imóveis leva no mínimo 6 meses, às vezes 1 ano. Mentira! Tudo já estava pronto havia 6 meses. Minha avó era uma mulher de negócios nata. Nos anos 90, enquanto o país desabava, ela comprava apartamentos por preço de banana. Crise é hora de oportunidade, Ania, ela dizia. As pessoas vendiam por migalhas e depois se arrependiam. Ela deixou 3 imóveis para alugar, uma casa de campo, investimentos, ações e uma coleção de antiguidades soviéticas. No total, 110 milhões. Pelo testamento, tudo seria dividido igualmente entre os 4 netos, eu, a Olga, o Saka e o primo Andrei, de Petersburgo.
Mas a vovó Faia não era boba. Ela viu como a família me tratava depois do divórcio. E tomou suas providências. A vovó Faia não era do tipo que deixava nada ao acaso. No testamento, um parágrafo escondido entre cláusulas burocráticas era sua arma secreta: se qualquer herdeiro praticar atos de humilhação, discriminação ou violência psicológica contra os filhos de outro herdeiro, será declarado indigno conforme o artigo 1117 do Código Civil, perdendo sua parte, que será redistribuída entre os demais. Eu sabia desse detalhe. Guardei a informação como um trunfo, torcendo para nunca precisar usá-lo. Mas assistir a vovó nos últimos anos foi como frequentar uma aula mestre de estratégia. Enquanto todos viam uma senhora frágil oferecendo biscoitos de limão, eu conheci a mulher que, em 1962, saiu de casa com um filho de 3 anos nos braços e uma mala de roupas amarrada em um lençol. Ele olhou para você e disse que preferia ver você morta, ela me contou certa vez, com uma calma que gelava a espinha. Eu arrumei nossas coisas, peguei a Vitia pela mão e fui embora. As pessoas cochichavam, me chamavam de egoísta, de louca. Trabalhei em 3 empregos, comprei um apartamento sozinha. Só depois me casei com seu avô e ele tratou Vitia como filho. Quando me divorciei, a vovó já tinha 83 anos. A memória falhava, mas os instintos, nunca. Um dia, levei as crianças para visitá-la. Lisca, minha filha, estava encolhida, quieta, sem tocar nos brinquedos que a vovó guardava para ela. Faia a chamou para perto, fez perguntas sutis e descobriu que, em um jantar de família, Kira havia dito à menina que filhos de divorciados carregam uma marca e que era por isso que o pai dela havia ido embora. Nunca vi minha avó tão furiosa. Com uma voz baixa, cortante como lâmina, ela sussurrou: isso é veneno. O tipo de veneno que corrói famílias por dentro. Uma semana depois, chamou a notária Solobanova e reescreveu o testamento. Depois, começou a manter um diário. A cuidadora a ajudava a anotar tudo, já que sua letra tremia. Encontrei aqueles cadernos quando organizei suas coisas. 31 de dezembro. Lisca sentada à mesa das crianças. 3 lugares vazios na mesa dos adultos. Misha chorou. Sasha disse: os fogos de artifício são só para crianças de famílias completas. 14 de fevereiro. Olga proibiu Lisca de brincar com os brinquedos novos. Podem estar cheios de germes, justificou. Dezenas de registros, datados, detalhados. 10 meses antes de morrer, a vovó chamou a notária novamente. A senhora Labanova me contou depois, Faia Nikitisha passou 2 horas ajustando cada palavra. Definiu o que seria considerado a violência, que provas seriam necessárias, como aplicar a cláusula. Exigiu documentos, fotos, vídeos, prints de conversas e laudos psicológicos comprovando o dano às crianças. Tudo dentro da lei, para que ninguém possa contestar, ela insistiu. Em março, quando a encontrei pela última vez, cheguei de manhã para ajudar com o café e os remédios, ela já havia partido em silêncio. No funeral, todos choraram, se abraçaram. Por um instante, até eu acreditei que a morte dela poderia mudar algo. Que o luto, talvez, unisse a família. Que ingênua. Eles choravam, sim, mas com um olho no testamento. Sabiam que a vovó Faia não era pobre. A cerimônia na igreja foi impecável, ícones, velas, o padre falando com voz grave sobre amor e legado. No salão de recepção, cada um dos 4 netos fez um discurso. Eu contei como ela me ensinou a assar seus biscoitos de limão. Olga, sobre as tardes na dacha. Até a morte da vovó conseguiu, por algumas horas, transformar-nos em uma família normal. Eu, tola, pensei, eis o momento da verdade. A perda de alguém amado muda as pessoas. Faz repensar prioridades. Como eu estava enganada. 2 semanas depois, a leitura do testamento no cartório. Marina Petrovna, a notária, explicou tudo com precisão cirúrgica. A avaliação dos imóveis levaria 1 mês, o resgate dos investimentos, 2, a transferência no Rossi Extra, mais 3 ou 4. No total, até 1 ano, resumiu. Eu, como testamenteira, ficaria responsável por gerenciar tudo. A seu pedido, omiti a cláusula secreta. Quis testar, sem a sombra da vovó, a família se redimiria, ou afundaria de vez. Afundou. Instantaneamente.
O primeiro sinal veio ainda nas Pominki, que organizei no salão de festas da Casa da Cultura. Mesas postas, retrato da vovó rodeado de flores, álbuns de fotos abertos. Liska e Misha se comportavam como sombras, calados, de olhos baixos. Eles adoravam a bisavó, a perda os havia deixado frágeis. Aproximaram-se da mesa onde Olga mostrava fotos antigas amigas da vovó. Liska esticou a mão, curiosa, e a irmã a empurrou como se fosse um cachorro indesejado. Isso é conversa de adulto. Vai brincar em outro lugar. Encontraram ocupação no canto do salão, observando enquanto os primos, tios e tias os ignoravam com um desdém calculado. Daí em diante, foi ladeira abaixo. Os jantares familiares viraram sessões de tortura psicológica. Minhas crianças eram tratadas como párias, mesa separada, diálogos reduzidos ao essencial, olhares de canto de olhos. Os sobrinhos, seguindo o exemplo dos adultos, passaram a ridicularizar Liska. Quando chegamos ao parque de diversões, eu já tinha uma pasta com 35 episódios documentados. Tudo organizado como em um processo judicial, data, hora, local, testemunhas. Comecei a gravar vídeos com a câmera escondida no bolso depois do aniversário de Misha. Capturas de tela de grupos de família onde Olga se referia aos meus filhos como aqueles e planejava maneiras de minimizar a exposição deles. Depoimentos escritos de vizinhos, chocados com cenas que presenciaram. A psicóloga Helena Sergievna, que cuidou das crianças por 6 meses, uma profissional séria, doutora em psicologia clínica com 20 anos de experiência, redigiu um laudo de 5 páginas, carimbado e assinado, atestando violência psicológica sistemática, privação emocional e desenvolvimento de complexo de rejeição. A vovó havia pensado em tudo. As exigências jurídicas eram impecáveis, provas documentais, tentativa de resolução amigável. Eu havia tentado 100 vezes conversar, avaliação profissional do dano. Tinha tudo. Depois do episódio no Ostrovmet, quando Olga esqueceu onde comprar ingressos para Liska e Misha, deixando-os do lado de fora enquanto o resto da família se divertia, passei uma semana organizando os documentos, ensaiando cada palavra, planejando o desfecho. E então, me ocorreu, eu sou especialista em eventos. Por que não transformar a revelação em um espetáculo que eles jamais esqueceriam? Naquela noite, enquanto revisava o plano de um casamento, uma ideia me atingiu como um raio. E se eu orquestrar um momento tão impactante quanto as propostas de casamento que organizo no topo de arranha-céus? Ou os jubileus em mansões históricas? Eu sei como criar atmosfera, como construir uma narrativa. Por que não usar esse talento para algo, justiça poética? O Zagorodny Club, uma propriedade à beira do rio a 40 minutos de Moscou, era perfeito. Elegante sem ser ostentoso, com um salão privado para 50 pessoas e íntimo o suficiente para que ninguém escapasse. Lareira, lustres de cristal, janelas panorâmicas com vista para o rio. 3 semanas planejando cada detalhe. Os convites foram impressos na mesma gráfica que fornecia material para recepções diplomáticas, papel ivore grosso, letras douradas em caligrafia, selo em relevo. A família Karlamularina convida você a honrar a memória de Faina Nikitisha e testemunhar seu último presente aos entes queridos. Soava solene. Quase comovente. Contratei Yulia, fotógrafa com quem já havia trabalhado em uma dúzia de casamentos. Preciso de emoções genuínas, expliquei. Como quando a noiva joga o buquê e todas correm para pegar. Ela riu, e entendi. Só que, pelo seu tom, acho que não será um buquê que vai cair. Não, confirmei. Será uma bomba. Um quarteto de cordas da Filarmônica Regional, 2 violinos, uma viola e um violoncelo, foi contratado com instruções claras: toquem sem parar, não importa o que aconteça. Mesmo que comece uma briga. Paguei o dobro do cash para garantir obediência. O cardápio foi escolhido com um cinismo deliberado, todos os pratos icônicos da vovó. O salat semisloinik de 7 camadas, que ela preparava a todo Réveillon. Os biscoitos de limão, treinei uma semana para replicar o sabor exato. Sudak em gelatina, cotlete pozarski, compota de frutas secas. Quis que o gosto da infância lhes enchesse a boca no exato momento em que a verdade os estrangularia. As flores? Só rosas brancas com gipsofila. A rosa branca é honestidade e pureza, a vovó costumava dizer. A mentira mata mais rápido que o inverno. Encomendei 50 buquês para saturar o ar com seu perfume.
As confirmações de presença chegaram em uma semana. Todos aceitaram. Até meus pais, que nem. Ninguém ligou para agradecer pela organização. Nem mesmo meus pais. Mas Olga e Sergei viriam com a família completa. Sasha, Marina e os gêmeos também. Andrei prometeu voar de São Petersburgo com Natália e os filhos. 32 pessoas, incluindo crianças. Todos já calculavam como gastariam seus 27 a 30 milhões. Enquanto eu pensava em onde esconder Lisa e Misha. Não queria que vissem o incêndio que estava prestes a atear. No fim, combinei com minha amiga Masha. Ela os levaria pelo dia todo, cinema, parque de trampolins, pizza, pernoite. Disse às crianças que tinha uma reunião de negócios importante. 3 dias antes do grande dia, o telefone tocou. Era minha mãe. Eu estava pagando as contas do banquete quando vi seu nome na tela e senti um calafrio. Aneca, sua voz era quente como quando eu era pequena e doente. Queria agradecer. Sei que nos afastamos, mas o que você está fazendo pela memória da vovó é lindo. Ela estaria orgulhosa. Quase deixei o celular cair. 10 segundos de silêncio. Depois, espremi, obrigada, mamãe. É importante para mim. Vamos nos reunir como uma família, como a vovó gostava, continuou ela. Talvez isso nos ajude a consertar as coisas. Algo se apertou no meu peito. E se eu estiver exagerando? Uma chance de resolver tudo em paz? À noite, deitei as crianças. Misha me abraçou antes de dormir. Mãe, quando vamos para a Ilha dos Sonhos? Em breve, meu amor. Prometo. Ele virou-se para a parede. Da outra sala, Lisa gritou: Mãe, posso usar amanhã o vestido do unicórnio? Você vai para a tia Masha, não é? E então, como um golpe, e se o vovô e a vovó aparecerem? Foi quando soube, não havia volta. Meus filhos ainda esperavam ser amados. Aguardavam o dia em que as portas se abririam e eles seriam abraçados como os outros netos. Mas, em vez disso, recebiam empurrões e humilhações. Não. A vovó Faína não preparou aquele mecanismo de proteção à toa. Era a hora de acioná-lo. Acordei às 5 da manhã do grande dia. O estômago em nós, mas a mente cristalina. Passei 2 horas escolhendo o vestido. Optei por aquele mesmo que a vovó me deu na formatura. Nesse vestido, você parece uma dama que conhece seu valor, disse ela na época. O colar de esmeraldas, também dela. Sapatos de salto médio para me manter firme. Maquiagem discreta, mas impecável. No espelho, uma mulher pronta para a batalha. Entreguei as crianças à Masha às 10, abracei os dois. Se comportem. Obedeçam, a tia Masha. Mãe, o que foi? Lisa desconfiou. Amo vocês. Tudo vai ficar bem. Cheguei à casa à beira-rio ao meio-dia. 3 horas até o início. Hora de verificar tudo. A administradora, uma jovem de terno impecável, me levou ao salão. Ana Viktorovna, está tudo conforme sua lista. Arranjo dos lugares, cardápio, equipamentos. O salão estava perfeito. Mesas redondas com toalhas brancas como neve. Cristal cintilando, prata polida. Sobre a lareira, o retrato da vovó em moldura dourada, cercado por rosas brancas. Palco para o quarteto, microfone para discursos. A fotógrafa Yulia chegou em seguida. Inspecionou o salão, testou a luz. Condições ótimas. O que vamos fotografar? Um aniversário. Um velório, respondi. Um velório incomum. Às 3, chegaram os músicos. 4 homens de fraque, com estojos de instrumentos. O primeiro violino, Sidor, era um homem refinado. Preparamos o repertório como pediu, Bach, Mozart, Schubert. O importante é não pararmos, aconteça o que acontecer. Já tocamos em funerais de deputados. Nada nos abala. Os primeiros convidados foram Andrei e sua família. Vieram no voo da manhã de São Petersburgo. Natália vestia um elegante vestido preto, as crianças, impecáveis. Ksiusha, de 10 anos, tagarelava sobre a peça da escola.
Vânia, de 8, lia um livro enquanto andava. Andrei me abraçou como um irmão. Ania, você é incrível por organizar tudo isso. Sei que foi trabalhoso. Fico feliz que tenham vindo, Andrei. Ele sorriu. O melhor da família. Nunca maltratou meus filhos. Brincava de batalha naval com Misha, trançava os cabelos de Lisa. Uma pena que estivesse na lista. Ou estaria. Em seguida, chegaram meus pais. Meu pai no terno que usa uma vez por ano. Minha mãe em um vestido novo, claramente comprado para a ocasião. A Neca tentou me abraçar. Não me afastei, mas também não respondi. Que lindo! A vovó adoraria. Espero que sim, respondi, seca. Meu pai tossiu. O tabelião virá? Claro, papai. Sentem-se. Sirvam-se. Sasha, Marina e os gêmeos chegaram pontualmente. Artyom e Egor, cópias do pai, os mesmos rostos sérios, os mesmos gestos. Marina em outro vestido de grife Gucci? Prada? Não entendo de marcas, mas sei que era caro. Ah, irmãzinha! Sasha me deu um tapa nas costas. Que luxo! Pensávamos que seria num café, mas você caprichou. A vovó merece o melhor. Claro, claro. Escuta, quando vamos ao que interessa? O tabelião vem mesmo? Sorri. Que fofo. Até em um velório só pensa em dinheiro. Olga e sua família chegaram com pompa, como se estivessem em um tapete vermelho. Kira foi a primeira a entrar, com um vestido que custava o equivalente ao meu salário de 3 anos atrás, tule rosa, strass, sapatinhos de salto. Uma miniatura da mãe. Danil e Dima arrastavam os pés, de cara feia. Claramente preferiam seus celulares àquela reunião chata de adultos. Olga, é claro, vestia outro modelo Dior, com um penteado que deve ter levado horas para ficar pronto. Olhou ao redor com ar de triunfadora. Oh, que charmoso! Quase como uma recepção de verdade. Quase, concordei. Todos se acomodaram. Os garçons serviram os aperitivos. Posicionei-me junto à lareira, ponto estratégico para ver a todos. O quarteto começou a tocar Bach. O cenário perfeito para o que estava por vir. Comecei de longe. 20 minutos falando da vovó, como nos amava, que mulher forte era, tudo o que havia superado. Contei histórias engraçadas, emocionantes. O clima relaxou. Sasha já calculava que carro compraria com sua parte. Olga cochichava com o marido, com certeza discutiram a reforma da Dasha. Então, disse, peço a atenção de todos para um anúncio importante. Levantei-me junto à lareira, uma pasta nas mãos. O silêncio foi instantâneo. Os olhos brilharam. Como vocês sabem, comecei, mantendo a voz firme, a questão do testamento da vovó Faina está resolvida. Ela deixou instruções muito específicas. Uma pausa. O valor total do patrimônio é de aproximadamente 110 milhões de rublos. Pelo testamento, divide-se igualmente entre os 4 netos. Vi os olhos de Olga se iluminarem. 27,5 milhões. Um belo acréscimo ao orçamento familiar. Mas fiz outra pausa. Abri a pasta. Porém, a vovó incluiu condições especiais. Minhas mãos, para minha surpresa, não tremiam. Cito, qualquer herdeiro comprovadamente envolvido em maus-tratos contra os filhos de outro herdeiro será considerado indigno, conforme o artigo 1117 do Código Civil. Sua parte será redistribuída entre os demais. Silêncio sepulcral. A cor desapareceu do rosto de Olga. Sasha congelou com a taça nos lábios. Nos últimos 3 anos, reuni provas de abuso psicológico sistemático contra meus filhos. Fotos, vídeos, prints de conversas, depoimentos. Laudo de psicólogo infantil, carimbado. Meu pai se levantou, como picado por uma vespa. Ania, que absurdo! Nós amamos Lisa e Misha. Amam? Peguei o celular. Sábado passado. Vocês olham nos olhos da minha filha de 8 anos e dizem que não sobraram ingressos para a Ilha dos Sonhos. Uma pausa dramática.
Um minuto depois, distribuem os ingressos sobrantes para os filhos dos vizinhos. Na frente dela. Isso é um mal-entendido, meu pai arfou, a face ruborizada como um farol de advertência. Mal-entendido? Ótimo. Aqui tem mais. Abri a galeria do celular com um gesto teatral. Réveillon. Kiara olha nos olhos da Lisa e declara, com doçura venenosa, que o dedo moroz, nosso Papai Noel eslavo, não visita crianças de famílias quebradas. Todos vocês ali, mudos como tumbas, assistindo. Aqui, o aniversário do Sasha. Os gêmeos jogam o carrinho do Misha na piscina enquanto os adultos riam. Aqui, a mensagem da Lisa: mamãe, por que eles dizem que eu não mereço presente? Folheava as fotos, lia as datas em voz alta, exibia as capturas de tela como um promotor implacável. O rosto de Olga, antes corado pelo vinho, esbranquiçou como giz. Você não pode, ela engasgou, as palavras presas na garganta como espinhos. Por causa de umas birras infantis, roubar nosso legado? Não sou eu quem rouba. Foi a vovó quem previu. E não são birras, é abuso psicológico documentado. O laudo do psicólogo infantil, carimbado e assinado, estava ali, sobre a mesa, entre os talheres de prata e os cristais de baccarat. Quem rouba são vocês, a infância deles, a dignidade, a certeza de que são amados. Sasha se levantou tão bruscamente que sua cadeira rangiu. Ania, pelo amor de Deus, vamos conversar. Somos família. Criança briga, criança faz as pazes. Criança faz as pazes. Sério? Toquei na tela do celular. O vídeo do aniversário dele começou a rodar, alto o suficiente para abafar o quarteto de cordas. Na imagem, Lisa se estica para pegar um pedaço do bolo. Artyom e Egor a empurram. Ela cai. Sasha, ao fundo, dá risada. São suas palavras, não é, irmão? Virei-me para ele, gelada. Quando pedi que interviesse, você disse: deixa, ela é dramática um ponto. O quarteto mudou para Mozart. Uma valsa leve, quase alegre, grotesca contra o peso daquilo. Os músicos olhavam fixamente para as partituras, como se suas vidas dependessem de não testemunhar. Respirei fundo. O processo sucessório foi encerrado há 6 meses. Eu só esperava o momento certo para anunciar. Olga e Alexander foram declarados indignos. Suas partes anuladas. O quê? Olga se ergueu com tanta força que derrubou a taça. O vinho tinto se espalhou pela toalha branca como sangue. Andrei, virei-me para o primo, seus 27 milhões estão seguros. Você sempre foi decente com meus filhos. Minha parte, com a redistribuição, supera 80 milhões. Você planejou isso? Olga gritava, as veias do pescoço saltadas. Desde o início. Manipulou a vovó, virou ela contra nós. Especialmente. Sorri, lenta. Aqui está o diário dela. Página de Réveillon. Colocaram Lisa na mesa das crianças, embora houvesse 3 lugares vazios entre os adultos. Sua letra. Suas observações. Minha mãe, finalmente, quebrou o silêncio. Ania, por quê? Somos família. Família? Ri, amarga. Onde estava essa família quando meus filhos choravam? Quando os humilhavam, os excluíam, os tratavam como estorvos. Você escolheu o lado do marido adúltero em vez da filha. Agora se surpreende com as consequências? Mas isso tem jeito. Meu pai tentou reassumir o controle, as mãos trêmulas sobre a mesa. Podemos negociar, encontrar um meio-termo. Tarde. Os documentos foram protocolados no tribunal na semana passada. O dinheiro já foi redistribuído. A notária assinou tudo. E eu fiquei calada. Sasha golpeou a mesa com o punho. 6 meses calada? E vocês ficaram 3 anos calados enquanto destruíam meus filhos. Serguei, marido de Olga, levantou-se. Um homem grande, acostumado a que obedeçam seus comandos. E agora? Vai nos envergonhar diante da cidade toda? Ah, que bom que perguntou. Sorri, doce. Na próxima semana sai a matéria sobre o fundo Faina Nikitich.
Ajuda crianças vítimas de abuso psicológico em família. Sem nomes, claro, mas acho que muitos vão reconhecer os padrões. Puta! Olga cuspiu. Cuidado com a linguagem. Apontei discretamente para a esquina. A fotógrafa está registrando tudo. Só então notaram Yulia, imóvel, com sua câmera profissional sem flash, capturando cada expressão, cada gesto de desespero. Sabe o que é mais triste? Olhei para cada um deles, um por um. Isso poderia ter sido evitado. Até sábado passado, eu ainda esperava. Pensei, talvez eles acordem. Mas não. Escolheram acabar. Humilhar publicamente uma criança de 8 anos. Por quê? Para provar quem manda? Para manter a fachada de família perfeita enquanto apodrecem por dentro? Fechei a pasta. Na noite do parque, Lisa me perguntou: mamãe, a vovó e o vovô me amam? O Misha quer saber o que ele fez de errado. Vocês quebraram meus filhos. Mas a vovó os protegeu até depois da morte. O êxodo começou. Os filhos de Olga foram os primeiros a correr para a saída, como ratos pressentindo o naufrágio. Sasha ainda tentava discutir os documentos, mas Marina o arrastou para fora. Depois a gente resolve. Gritou por cima do ombro. Andrei aproximou-se enquanto os outros se dispersavam. Ania, eu juro que não sabia que era tão grave. Se soubesse, teria interferido. Eu sei. Toquei seu braço. Você é o único decente aqui. A vovó reconheceu isso. O dinheiro. Você merece cada rublo. Posso devolver parte, por justiça? Não. É seu. Pelo menos um de vocês entendeu o que é lealdade. Meus pais foram os últimos a sair. Minha mãe chorava em silêncio, as lágrimas caindo sobre o chale de cachemir. Meu pai envelheceu 10 anos em uma hora. Ania, ele parou na porta. O que precisamos fazer para você nos perdoar? Reconhecer. Não uma desculpe se ofendemos, mas admitir o que fizeram. Escrever cartas para meus filhos, sinceras, sem desculpas esfarrapadas e me dar tempo para decidir se quero vocês na vida deles. Se fizerem isso, a gente vê. E se a gente fizer tudo? Comecem parando de se ver como vítimas. Eles foram embora. Fiquei sozinha no salão. O quarteto tocava a última peça, algo melancólico. Chopin, talvez. Yulia guardava os equipamentos. Duro, ela comentou. Mas bonito. Como cinema. A vida é mais interessante que cinema. Bebi o vinho de um gole. Só então minhas mãos começaram a tremer. O adrenalinava passando. Eu tinha feito. Protegi meus filhos. Restitui a justiça. O telefone explodiu em notificações no caminho para casa. Não li. Amanhã. Amanhã. Em casa, Masha brincava com as crianças no chão da sala. Ao me verem, correram para me abraçar. Mãe? Comemos pizza e vimos desenho. Amanhã a gente pode dormir na casa da tia Masha de novo? Podem tudo, meus amores. Tudo o que quiserem. Deitei-os, depois fiquei na cozinha com Masha, contando como tinha sido. Caralho, Ania, ela assobiou. Agora eles vão correr pro tribunal. Que corram. Os documentos são a prova de balas. A vovó se certificou disso. E, claro, uma semana depois, Olga entrou com um processo. O juiz estudou o caso, checou os laudos, leu o parecer do psicólogo. Negou. O testamento permanece válido. Decisão irrecorrível. Sasha tentou outra tática, ligações, mensagens, até apareceu na minha porta. Ania, a gente não fez por mal. Criança é criança. Vamos esquecer isso, começar do zero. Fiquei em silêncio. O que se diz a quem genuinamente não entende a gravidade do que fez? 3 meses depois, uma surpresa. Alguém bateu à porta. Igor. Meu ex-marido, em pessoa. Terno, gravata, até flores trouxe. Ania, podemos conversar? Sobre o quê?
Não vou reduzir a pensão. Não é isso. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Ouvi falar do processo, da família. Entre. Fiz chá. Sentamos na cozinha, estranhos. Eu não pedi que ficassem do meu lado, começou. Mas também não os impedi. Fui um idiota. Um idiota magoado. Baixou os olhos. Eles sofreram por minha causa. Pelo nosso divórcio. Entendi muita coisa. Que tal a gente tentar ser civilizados? Pelas crianças. Sem guerras, sem divisões. Talvez a gente até saia juntos Kelly Park, quem sabe? Pensei. Crianças precisam do pai. Se ele estava disposto a mudar. Vamos tentar. Mas nas minhas regras. Novo acordo no cartório, dias, horários, responsabilidades detalhadas. E sabe? Funcionou. Igor não é perfeito, mas se esforça. Lisa e Misha floresceram sem o estresse constante, as humilhações, as comparações. Lisa descobriu talento para teatro. Misha ganhou segundo lugar numa feira de robótica. E sim, fomos à Ilha dos Sonhos, os três. Sem choros, sem cenas, sem olhares tortos. Andamos em todos os brinquedos, comemos algodão doce, tiramos fotos com os personagens. A verdadeira magia não é o tamanho da herança ou a aprovação dos outros. É ver seus filhos felizes. A vovó sabia disso. E nos protegeu até do além.